Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, meu amigo e minha amiga do LAC Cursos. Hoje nós estamos no nosso penúltimo encontro da parte geral do Código Penal Militar. Ou seja, hoje vamos falar de concurso de crimes, vamos falar de alguns outros benefícios. E na última aula da parte geral, vou falar sobre prescrição dentro do Código Penal Militar. Então aí encerramos o nosso estudo com relação à parte geral, obviamente, daquilo que é mais importante, aquilo que costuma cair mais nas provas de concurso público da matéria de Direito Penal Militar. Depois, um segundo momento, nós vamos trabalhar aí os crimes em espécie, né? Então aí vamos fazer uma análise dos crimes em espécie. Mas a princípio, a parte geral, então, encerramos na nossa próxima aula, que será com o tema prescrição, certo? Então, estamos aqui, concurso de crimes. O concurso de crimes, as regras vêm previstas no artigo 79 a 83 do Código Penal Militar. Quando se fala em concurso de crimes, é porque o agente... Quem é o agente? Aquele que comete o crime. Ele, quando fala em concurso de crimes, é porque o agente comete mais de um crime. Ou seja, ele comete 2 crimes. No mínimo 2 crimes. Por isso, concurso de crimes. Ou seja, o sujeito que acaba praticando mais de um crime. Lembra que nós falamos do concurso de pessoas. Lá no concurso de pessoas são 2 ou mais pessoas cometendo um crime ou mais crimes. Então, quando se fala em concurso de pessoas, nós estamos falando das pessoas que cometem crimes. Quando nós estamos falando de concurso de crimes, nós estamos falando da quantidade de crimes praticados por essa pessoa. E aqui é interessante por quê? Porque nós temos 2 espécies de concurso de crimes. Nós temos... Opa, deixa eu pegar aqui que escorregou. Isso, ninguém viu. Concurso formal. Concurso formal é quando o sujeito, mediante uma única ação ou omissão, pratica mais de um crime. Como assim, professor? É quando o sujeito, com uma simples conduta, ele pratica mais de um crime. Professor, mas isso é possível? É perfeitamente possível. Vamos imaginar um sujeito que põe uma bomba com uma única conduta, que é explodir a bomba, ele acaba praticando aí tentativa de homicídio. Ou o sujeito com um único disparo, ele consiga matar 2 ou mais pessoas. Então nós estamos num concurso de crimes, ou seja, uma única conduta de ação ou omissão determina a quantidade de crimes. Por isso fala concurso formal. Agora, quando nós estamos falando do concurso material de crimes, tomem cuidado. No concurso material de crimes, o sujeito pratica mais de uma conduta, gerando mais de um crime. Como assim, professor? O sujeito, ele vai ter que praticar necessariamente mais de uma conduta, e cada conduta que ele pratica é um crime. Quer ver? Vamos lá, só para a gente fixar melhor a matéria. Concurso de crimes, nós temos o concurso formal e o concurso material. O concurso formal de crimes, o sujeito com uma conduta pratica 2 ou mais crimes. No concurso material, 2 ou mais condutas que praticam 2 ou mais crimes. Vocês compreenderam a diferença? A diferença está na conduta.
Porque no concurso formal basta apenas uma conduta que vão gerar vários crimes. Enquanto que no concurso material o sujeito tem que praticar várias condutas e, consequentemente, ele vai praticando vários crimes. Professor, espera aí. Então o senhor está dizendo para mim, dê um exemplo de concurso material. O sujeito mata uma pessoa hoje, depois de 3 meses mata outra, ele vai matando. Nessa situação ele comete várias condutas, vários crimes. Outro exemplo, ele pratica um furto, depois pratica um peculato, depois ele pratica uma insubordinação. Você vê que eles vão praticando várias condutas e vários crimes. Dentro do direito penal comum, dentro do Código Penal comum, o reconhecimento do concurso formal e material gera distinção da aplicação da pena. Lá no Código Penal comum, quando você reconhece o concurso material de crimes, lá tem que se somar as penas. Então, espera aí, ele praticou 4 crimes, então ele vai ter que somar os 4 crimes. Soma-se as penas. No concurso formal, lá do Código Penal comum, você pega a pena do crime mais grave e você vai aumentar essa pena. Não vai se somar. Você vai aumentar a pena. Obviamente, diante do caso concreto. Tá. Professor, e aí? O artigo 79 do Código Penal Militar já traz uma outra consequência. E nós devemos tomar muito cuidado, porque lembra que eu falei para vocês? O que vai ser cobrado na prova é a diferença entre o Código Penal Militar com o Código Penal. Para que, obviamente, o examinador vai levar você a erro. E aqui diz assim, quando o agente, mediante nós estamos falando de concurso formal, ou mais de uma ação ou omissão, concurso material. Então vocês perceberam que o legislador no Código Penal Militar ele trouxe num só artigo o conceito das 2 espécies de concurso de crime. Pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, as penas privativas de liberdade devem ser unificadas. Se as penas são da mesma espécie, a pena única é a soma de todas. E se de espécies diferentes, a pena única e a mais grave, mas com aumento correspondente à metade do tempo da menos grave. Ressalvado no disposto do artigo 58. Primeira observação importante. A consequência da aplicação da pena do Código Penal Militar é diferente do Código Penal Comum. Eu já falei para vocês o que acontece no Código Penal Comum. Aqui no Código Penal Militar já existe uma outra consequência. E é isso que cai em prova. Vamos conhecer então essas consequências mais a fundo? Então ele deixa bem claro o seguinte. As penas serão unificadas. O que seriam penas unificadas? As penas seriam somadas. Como assim somadas, professor? Tanto no concurso formal quanto no concurso material de crimes, em regra, as penas serão unificadas se elas forem o quê? Se elas forem das mesmas espécies. Isto é, se for reclusão com reclusão, então você soma as penas. Então, se as penas forem iguais, tanto no concurso formal quanto no concurso material de crimes, você faz a unificação, isto é, a soma das penas. Mas, professor, e se as penas forem diferentes? Vamos imaginar, num crime é reclusão, no outro crime é detenção, professor. Como é que vai funcionar isso? Daí, desta forma, você vai pegar a pena mais grave e você vai aumentar até a metade com relação ao tempo da menos grave. Como assim? Vamos imaginar que o sujeito tenha recebido 5 anos
de reclusão e 5 anos de detenção. Qual é a pena mais grave? Reclusão. Então você pega a pena de reclusão e você vai aumentar mais a metade da pena de detenção, que no caso seria 2 anos e meio. Então ele teria que cumprir 7 anos e meio. Perceberam então que aqui a solução é totalmente diferente da que é trazida lá no Código Penal comum. Então a importância é saber se as penas são da mesma espécie ou de espécies diferentes. Se for da mesma espécie, soma. Se for de espécies diferentes, você pega a mais grave, pega a menos grave, a quantidade da pena menos grave, você aumenta a pena grave pela metade. Certo? Professor, beleza. Qual que é a próxima situação? É o crime continuado. O crime continuado, como é que funciona o crime continuado? Bem, o crime continuado, eu sempre gosto de dar o exemplo do crime continuado com aquele filme Esqueceram de Mim. Professor, o que tem a ver o filme Esqueceram de Mim com o crime continuado? Vocês lembram do filme? O 1. Esqueceram de Mim 1. Eu era criança quando eu assisti o filme. O filme Esqueceram de Mim 1 dizia o quê? Tinha um momento que a criança ficou, obviamente, na casa, né? Os pais esqueceram ele no Natal. Ele não queria sair de casa, né? Porque ele queria passar o Natal com neve. E as casas do bairro ficaram isoladas por conta da neve. E tinha os bandidos molhados. Quem eram os bandidos molhados? Eram os bandidos que faziam o furto dessas residências, porque as residências estavam vazias. E eram bandidos molhados, por quê? Porque eles furtavam as residências da mesma forma, num curto período, dando as mesmas características, inclusive dando a assinatura do crime, que era deixar a torneira ligada. A torneira ficava ligada para dizer que os bandidos molhados... Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho, do site lacconcurso.com.br. E aí, gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo? Quer assistir muito mais aulas? Então acesse o nosso site, que nós temos diversas videoaulas, diversos cursos disponíveis. E eu garanto para você, o nosso site é o melhor custo-benefício do mercado. Nós temos cursos completíssimos a partir de R$30. E além disso, é o único site no Brasil especializado em concurso público que tem projeto pedagógico, que tem metodologia de ensino, uma metodologia essa altamente vencedora, que é o Personal Coach. Legal, meus amigos? Então, o convite está feito aí. Acesse nosso site, que eu tenho certeza que não irá se arrepender. Forte abraço.